apresentaremos agora o ranking Abad Nielsen IQ 2022 e convido ao palco Felipe Rutkowski, da Nielsen IQ. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e para adicionar um pouco mais de ansiedade ao momento da premiação, a gente vai fazer uma rápida apresentação aqui da Nielsen, falando um pouco, uma agenda muito objetiva, né? Falando um pouco da parceria que a Nielsen IQ vem estabelecendo com a Abad e quais serão os próximos passos dentro dessa parceria. Falando um pouquinho do retrato do consumo, né? Ao longo do primeiro trimestre de 2022. Acho que todos aqui sentiram na pele um trimestre desafiador, que felizmente ficou para trás, então a gente traz um pouco também desse retrato, para finalizar a apresentação com as perspectivas para o ano de 2022. Abrindo a questão, né, falando um pouco da parceria entre a Abad e Nielsen IQ, a gente está estabelecendo essa parceria com a Abad para a criação de um painel atacadista, um painel dos distribuidores. O foco aqui é estabelecer um termômetro para que os distribuidores, que é um canal tão relevante, mas por outro lado tão carente de informação, consiga ter um termômetro da sua performance, um comparativo da sua performance com a média do mercado, para que consiga avaliar mensalmente a sua performance e avaliar mensalmente seus resultados, tendo assim um referencial, que é uma coisa super relevante para a gente entender os nossos resultados ao longo do ano. Basicamente, né, através desse objetivo, a gente convida os participantes da Abad, através de uma metodologia declaratória, onde os participantes enviariam pela Abad os seus faturamentos de vendas, né, para que a Nielsen consiga fazer esse consolidado e também, através da Abad, devolva esse referencial, devolva esse termômetro mensalmente para os atacadistas, para que vocês consigam justamente fazer esse referencial, fazer esse controle. Aqui, gente, é super importante ressaltar que é um parâmetro da Nielsen que a gente atua há mais de 50 anos no mercado brasileiro, que as informações seriam confidenciais. Na verdade, a gente traz muito mais um referencial de informação para vocês, mas sempre respeitando confidencialidade e sigilo das informações, de forma que a gente reporta o mercado para que vocês possam se comparar. Então, a ideia é que a gente já vem construindo esse painel e a ideia é que ao longo dos próximos meses a gente faça as primeiras apresentações, né, os primeiros lançamentos desse painel, para que vocês consigam, de fato, verificar e entender os dados de vocês dentro desse termômetro. Isso posto, né, vamos falar um pouquinho dos impactos do consumo, agora uma visão um pouco mais consumidor, né, de como foi esse primeiro trimestre de 2022, e eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver ao longo do dia, ao longo de toda essa convenção, né, que foi um trimestre muito desafiador, em um ano que parece muito desafiador. Se a gente olha o PIB do ano de 2021, a gente teve um crescimento de 4,6%, a gente sabe que no primeiro trimestre agora de 2022, a gente teve um crescimento de 1,7%, quanto comparado ao primeiro trimestre de 2021 e 1% quando comparado ao quarto trimestre de 2021. Então, não estamos num caráter recessivo, entretanto, um crescimento limitante que traz desafios, mas também traz oportunidades para o setor atacadista. Há, no entanto, informações importantes e boas e más notícias junto com essas informações. Se a gente olha a taxa de desemprego no último quadrimestre, ela está instável em 11,1% conforme o fechamento de março. Então, há uma estabilidade na taxa de desemprego muito menor, né, 3 pontos percentuais menor do que a gente via ao longo do ano de 2021. Então, há uma queda no desemprego, então há uma geração de ocupação. Entretanto, essa ocupação ela é seguida por um decréscimo na renda. São criadas novas vagas de trabalho, novas pessoas estão empregadas, mas a renda dessas vagas ela tem um patamar menor do que quando comparado ao mesmo período de 2021, ao primeiro trimestre de 2021.
Logo, o consumidor, dentro de um ambiente desafiador e um ambiente incerto, e ainda mais em um ano de eleição, o consumidor apresenta um índice de confiança abaixo do 100%, que é o patamar de estabilidade que a gente considera. Então, é um consumidor que ele não está super otimista, ele precisa de mais informações para estar otimista para o futuro. E quando a gente fala de uma renda que é criada, apesar do desemprego estar diminuindo, as vagas estarem sendo criadas, mas vagas de menor remuneração média, outro fator de grande apreensão entre os consumidores em respeito à sua renda é o processo inflacionário. Desde setembro de 2021, a gente vê que a inflação está num patamar de 2 dígitos, quando comparado ao ano móvel, né? É uma inflação que ela vem se repetindo ao longo dos últimos meses, e no último ano móvel, de março de 2022 contra março de 2021, apresenta um patamar de 11,3%, deprimindo a renda dos consumidores e obrigando o Banco Central a elevar a taxa de juros. Elevação de taxa de juros, aumento, inclusive, do custo da dívida desses consumidores. E um aspecto muito relevante quando a gente olha, a gente ouve no noticiário, né, o transporte como o grande culpado, o grande vilão da inflação. Só que se a gente olha todas as cestas calculadas dentro do IPCA, pessoal, alimentos e bebidas está acima de 2 dígitos, dá impacto no consumidor. Habitação, acima de 2 dígitos, dá impacto no bolso do consumidor. Então, o consumidor ele tem sim um processo de depressão dentro da sua renda disponível, que pode ser um impacto dentro do nosso negócio, um impacto no consumo direto dos produtos. Trazendo um pouco agora as informações da Nielsen, especificamente das cestas que a gente lê, basicamente as cestas alimentares, os produtos, os bens não duráveis, né, que a gente encontra no varejo alimentar. Então, quando a gente olha a evolução da cesta Nielsen no primeiro trimestre de 2022, foi uma evolução em valor de 2%. É um evolutivo baixo. Mas quando a gente olha, principalmente evolutivo do volume, o volume ele tem uma retração de 8,5%. Então, esses 2%, ele carrega consigo um componente muito forte de aumento de preço. O preço médio entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2021, ele cresce 11,5%. Quando a gente olha a quebra entre os canais, a gente também consegue observar, na verdade, que os 2 únicos canais que tiveram uma variação positiva em seu volume foram os canais de farmácia cadeia e o canal de cash and carry. Por motivos específicos, mas foram 2 canais que passaram também preço, né, tiveram repasses significativos de 14,6% e 4,5%, respectivamente, no repasse de preço, mas conseguiram segurar os seus patamares de volume dentro de um patamar positivo. Especificamente, comparando ao ano anterior, a gente sai de um patamar muito alto, né? O crescimento ao longo de 2021, que foi um ano não pós-pandemia, mas em que a economia, o auxílio ajudou muito a tração na economia, a gente tinha tido um crescimento muito grande. Um crescimento porque a gente tinha perdido em 2020. Então agora a gente volta para um patamar de estabilidade, voltando mais ou menos à vida que a gente conhecia pré-2020, pré-pandemia 2019. Agora, patamares de crescimento de 2021 foram muito altos, o que torna também o ambiente de 2022 um pouco mais desafiador que a média. Esse gráfico ele é interessante, mas ele também traz boas notícias. Aqui a gente mostra mês a mês qual foi a variação do período contra o mesmo período do ano anterior. Então, janeiro de 2022 teve uma variação em volume dentro do varejo alimentar brasileiro de menos 11,6%, quando comparado ao mesmo período de 2021. A primeira coisa que a gente vê aqui que é interessante é a tendência. A gente vê uma evolução, né, a diminuição dessa queda ao longo dos meses. Março de 2021 foi o mês de Páscoa, que é uma sazonalidade muito importante para o varejo. E nesse ano caiu em abril. Então, o que a gente não trouxe aqui, mas que eu acho que muitos de vocês já devem ter sentido na prática ao longo desse período é: as vendas de abril e as vendas de maio aceleraram em volume. Então, a gente já tem esses dados dentro de casa, mas é uma informação que traz muito alento nessa retomada econômica e na retomada do consumo. Olhando as regiões, né, e agora acho que é muito interessante para que cada um consiga observar a relação de consumo dentro da sua região. Na verdade, a regional que foi mais resiliente nesse período, né, que teve maior resiliência, os menores impactos dentro desse ambiente desafiador, foi o interior de São Paulo. Conseguiu ter um repasse de valor
maior do que a média, né, das outras regiões regionais, e o seu volume também teve uma queda um pouco menor do que as demais regionais. Então foi, de fato, a regional de maior resiliência dentro desse período no ambiente do varejo brasileiro. E quando a gente começa a olhar as principais cestas, né, e algumas categorias super relevantes para entender quais foram as cestas que tiveram os piores impactos durante esse processo, a gente consegue observar que bebidas e cigarros, na verdade, foram as grandes cestas que trouxeram esse impacto negativo dentro do total de cestas Nielsen. Inclusive, né, bebidas e cigarros, se a gente parar para pensar, começa a competir com a retomada da abertura do comércio, a retomada das atividades, coisas que ficaram estancadas ao longo do ano de 2020, do ano de 2021, que agora passam a ser retomadas em 2022 com a reabertura do comércio. E um comportamento curioso aqui da gente observar no varejo, inclusive, né, é o seguinte: as vendas promocionadas, como elas se comportaram dentro de um período tão difícil? Porque é muito fácil a gente entender, né, que, poxa, o preço teve que ser diminuído, teve que se aumentarem as promoções, só que quando a gente olha na totalidade dos canais, boa parte deste repasse de preço ocorreu através da diminuição promocional. Todos os canais do varejo, exceto o Cash and Carry, por características muito específicas, tiveram diminuição do seu volume das vendas promocionadas. Então, esses canais diminuíram a quantidade de produtos que foram vendidos promocionadamente. Se a gente olha o Cash and Carry, que é o único canal que tem esse aumento das vendas promocionadas, também tem fatores específicos. O Cash and Carry é um canal que ele vem abrindo muitas lojas, seja através de conversão de lojas, seja através de uma abertura orgânica de novas lojas. A gente entende muitos players regionais também abrindo suas bandeiras de Cash and Carry, players que antigamente só trabalhavam dentro do autosserviço, né, abrindo bandeiras de Cash and Carry, que por sua vez, né, mudam um pouco a dinâmica do Cash and Carry, que sempre foi uma dinâmica muito forte no B2B, de preço baixo todo dia, e começa a trazer um pouco mais essa dinâmica do AS dentro desse processo de abertura. Então é o único canal que amplia suas vendas promocionais durante esse período, comparando o primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2020. Agora passando um pouco do retrato do canal atacadista, né, gente? O primeiro ponto é trazer qual é o tamanho da oportunidade para esse canal que é tão relevante dentro do ambiente brasileiro, do varejo brasileiro. E o primeiro ponto que a gente traz aqui é qual é o tamanho do varejo brasileiro e como esse varejo se comportou no último ano. E o ponto que o varejo total brasileiro aqui, de medição de Nielsen, ele teve um aumento de 7% de 2021 contra 2020. Então, num cenário absolutamente desafiador, a gente conseguiu trazer um crescimento, e é um crescimento dentro da base atuável do atacado. Então, a gente entende que é um ambiente super desafiador, mas sempre as oportunidades estão lá. E quando a gente olha o tamanho do atacado dentro desse bolo dos 601 bilhões, o atacado representa 51,3%. Então, olha que interessante, o atacado teve vendas estimadas de 308 bilhões dentro do varejo brasileiro. A importância do atacado para abastecer consumidores, a importância do atacado para abastecer o varejo na ponta e manter a máquina da economia rodando e manter os consumidores abastecidos em um período tão complicado. Tão interessante quanto isso, gente, desde 2005, o atacado nunca diminui o seu percentual de representatividade dentro do varejo a menos de 50%. Independente de ampliação da distribuição direta por indústrias, a gente sabe que tem investimentos pesados em atendimento ao médio e pequeno varejo, ainda assim o atacado se mostra resiliente, se mostra importante para o atendimento ao varejo brasileiro. E importância acima dos 51%, o que é muito importante, muito legal e interessante de se ver. Mais do que isso, impactos do atacado, não só em termos de vendas, mas o tamanho desse atacado que está aqui hoje, sentado conosco na BAD. A gente está falando que os colaboradores da BAD tiveram um faturamento em 2021 de 186 bilhões de reais. Mais do que 4,5 milhões de metros quadrados de área de armazém, entre seco e frigorífico. Mais de 200 mil funcionários diretos em CLT dos distribuidores que estão representados aqui hoje. Fora os indiretos, né? Fora representantes, agentes autônomos, por volta de 30 mil funcionários. Quando a gente fala em capacidade de distribuição, capacidade de logística, mais do que 40 mil veículos em frota, entre diretos e indiretos. Esse é o tamanho do atacado no Brasil. É isso que a gente representa. E quando a gente pega no total representado de Nielsen,
a gente entende, né, essa participação de 51,3% do atacado. No Nielsen, a gente tem um universo representativo de pontos de venda de mais de 1 milhão de pontos de venda, atendidos diretamente pelo atacado no Brasil, 900 mil pontos de venda. Então, mais do que 85% de todos os pontos de venda no Brasil são atendidos diretamente pelo atacado. Essa é a força, a representatividade de todos que estão aqui nessa sala. Dando uma breve expectativa para os canais ao longo do ano de 2022, é muito difícil explicar para alguém que vem de fora do Brasil, a gente tenta explicar o que é o varejo brasileiro. É um varejo altamente regionalizado, seja através de atacado ou autosserviço, a gente entende os campeões e os gigantes regionais que existem, né? É um varejo super descentralizado, o que aumenta muito a complexidade de negociação. Então, a gente tem que estar lidando com muita gente. A gente pega países desenvolvidos de grandes mercados com 5, 6 players. No Brasil, a gente está falando do autosserviço independente, do supermercado independente, mais do que 75 mil pontos de venda. Então, assim, é um varejo altamente descentralizado, mas que, por outro lado, se expande. A gente não vê uma diminuição nisso. A gente vê alguns processos de consolidação, principalmente de clientes regionais, mas a gente vê um ambiente que se expande. E o consumidor brasileiro está muito habituado ao multiformato. Feira livre, farmácia, cada tipo de varejo ou de venda, ele tem uma missão muito específica do consumidor brasileiro. E o consumidor brasileiro, ele mixa muitos canais, buscando as melhores oportunidades para que a sua renda disponível seja suficiente para manter o seu padrão de vida. O que a gente espera para 2022 também? Cash and Carry deve continuar a crescer. Os consumidores afirmam, em pesquisas internas nossas, 1/3 deles afirmam que querem visitar menos canais. Ou seja, querem fazer compras maiores, compras abastecedoras. Desde o período de estabilização da moeda até o pré-pandemia, as compras abastecedoras, que são aquelas compras maiores que os consumidores fazem, elas só caíram, elas perderam representatividade. A partir da pandemia, elas começam a ganhar representatividade, elas continuam ganhando representatividade agora na volta à abertura do mercado. Então, os consumidores querem ir a menos canais, querem fazer compras abastecedoras, compras maiores, porque a gente também sabe dos desafios logísticos, desafios de tempo. A gente vê também, né, um processo de conversão de lojas do autosserviço, não tem a sua abertura orgânica. O Extra é uma bandeira super relevante no Brasil durante décadas, que foi fechada para serem convertidas, parte em lojas de cash and carry, parte em lojas de GPA. A gente vê também o processo de aquisição do Big pelo Carrefour, que a gente não sabe os impactos, mas possivelmente também podem ter essa estratégia. Então, tem uma conversão de lojas que acontece ampliando esse parque instalado do cash and carry. Tanto é que as principais bandeiras do varejo brasileiro hoje em dia, dados públicos, são o Atacadão e o Açaí. Pode parecer um contrassenso, mas não é. O S independente ele sai fortalecido da pandemia, mesmo com o aumento da representatividade do cash and carry. Porque assim como o consumidor quer fazer compras maiores e visitar menos canais, ele também quer mais conveniência. Quando a gente pergunta para os consumidores os principais atributos do canal, é a conveniência. Isso até para consumidores de cash and carry. E o S independente, o autosserviço pequeno de vizinhança, é o autosserviço que está próximo do consumidor. É o autosserviço que traz essa conveniência, é o autosserviço para a praticidade do dia a dia, para as compras de reposição e para as compras emergenciais. A gente entende o impacto do custo de locomoção no bolso dos consumidores. A inflação dos combustíveis, o quanto isso impacta na renda disponível do consumidor. Então, uma loja que fique próximo da sua vizinhança, próximo da sua casa, na verdade, é uma loja que o consumidor passa a considerar. A gente entende também que o canal do autosserviço independente, ele é um canal que tem uma variação no preço médio menor. Ele tem mais dificuldade em fazer esse repasse de preço, mais pressão daquele consumidor fiel que visita aquele autosserviço de vizinhança. Então, ele tem essa questão também de preço que é favorável para o consumidor ampliar a sua renda disponível neste canal. E, por fim, né, é um canal que respondeu muito bem à questão da pandemia, seja aprendendo a trabalhar com os aplicativos de entrega, né, os aplicativos de última milha, sendo trabalhar em marketplace, tirando vendas por WhatsApp, enfim, as ferramentas são várias. E é um varejo que conseguiu se adaptar ao momento de pandemia e responder muito rápido aos anseios dos consumidores. Tanto é que o que a gente vê? A gente vê, na verdade, grupos altamente capitalizados investindo no formato.
A OXXO, que é um gigante no México, começa a investir muito capital para a abertura de novas lojas, através de crescimento orgânico. A gente vê a joint venture da Americanas com a Vibra para criar também uma outra bandeira de vizinhança, começando a entrar, inclusive, no ramo de produtos perecíveis, de padaria. Então, há uma diferença entre como era estruturado o canal da vizinhança e como esses grandes grupos veem esse canal e começam a se movimentar em relação a isso. É um canal relevante e é um canal que ele é muito resiliente dentro do varejo brasileiro. Então, basicamente, dando um overview aqui do que a gente falou sobre as tendências de canais, o cash and carry dentro do imaginário do consumidor continua como um canal de custo-benefício inquestionável, mas boa parte do crescimento do cash and carry se dá através do crescimento de novas lojas. A gente não sabe até quando vai esse crescimento e quando começa o movimento de consolidação, mas é um canal que cresce de maneira inorgânica muito forte. O pequeno varejo é o canal que tem a cara do Brasil, é o canal resiliente durante esse período, é o canal que abastece o brasileiro e que o brasileiro continua a comprar e continua a prestigiar durante esse período de pandemia e que responde muito bem aos anseios gerados pela pandemia. O hipermercado, na contramão dessa tendência, é um canal que perde um pouco de identidade, que precisa entender exatamente seu processo de identidade e qual é a sua proposta de valor dentro do advento do cash and carry. Então, nesse processo, a gente vê, inclusive, bandeiras relevantes de hipermercado sendo trocadas por outros formatos de canais. E, por fim, o super grande e o super pequeno se mostram como opções de sortimento, opções de experiência, opções de conveniência, que também se mantêm resilientes durante esse período, dentro de uma proposta de valor diferenciada para os consumidores. É isso. Agradeço a todos pela disponibilidade, desejo um bom evento e agora, sem mais delongas, a gente vai para a premiação do ranking da Abad.